Olá, boa tarde. Direto do Redação em Foco, nós estaremos hoje entrevistando o Dr. Érix Menezes, cirurgião conceituado, que vai contar também um pouco da história dele. Dr. Érix, por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Érix Menezes, como a minha grande mestra, professora Nina, já havia dito anteriormente, né? Sou médico, sou cirurgião, e queria dizer a vocês aqui que a Nina teve um papel muito fundamental nessa minha trajetória. Eu me lembro ali por volta, já tem um bom tempo, né, professora, ali por volta de 2007, né? Vamos dizer que a gente já se conhece há alguns anos, né? Era um gurizinho que estava começando ainda a ser barba, né? Cheguei na casa da professora, minha mãe é muito amiga da professora Nina, né? Eu estava com muita dificuldade nessa parte de redação. E aí ela falou assim, olha, meu filho, tem uma pessoa para te ajudar, é a Nina, procure ela. E aí, lá nós fomos, né? E tive esse privilégio da Nina ter me ajudado muito nessa fase e dizer que foi muito fundamental, né? Você vê o tanto que isso mudou a minha vida, né? Você vê, às vezes a gente olha algo assim e não vê que tem um impacto tão grande. Por conta de uma boa redação, atingir várias conquistas aí, né? Isso foi maravilhoso. E eu me lembro que eu tirei em quinto ou sexto lugar na aprovação no vestibular, né? E a gente comemorou muito. Foi duas vezes ainda, né? Depois, quando eu me transferi de faculdade, né, para Rondônia, eu sou natural de Rondônia, e aí fiz nessa prova, me chamava de vestibulinho, né? Tinha também uma redação, no qual eu fiquei em segundo lugar, e foi maravilhoso as dicas da professora Lina. Muito bem, Érix. Eu é que agradeço a oportunidade de ter trabalhado contigo, né? Está aí o resultado real, grande doutor Érix Menezes. Muito bem, Érix. Vamos lá. O que inspirou você a seguir a carreira de médico, a medicina? Olha, essa é uma história até um pouco engraçada, vamos dizer assim, porque o meu irmão, né, que também é médico, o doutor Gênesis Menezes, ortopedista, ele sempre teve essa meta desde criança de querer ser médico. E eu sempre gostei muito mais de campo, né? Eu sempre estive mais ao lado do meu pai, vamos dizer, na roça. Mas e aí ele sempre conversava muito comigo, me incentivava. Então ele que foi a pessoa que criou toda essa trajetória aí, né? Também os responsáveis por hoje a gente está nesse, vamos dizer, atingido esse objetivo, né? E hoje ter me tornado médico. Foi uma influência do meu irmão. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua preparação para o vestibular, para o Enem? Então, vamos dizer assim, já vamos falar uma palavra engraçada, né? Na minha época, não tinha o Enem, né? Tão evidente como hoje, até tinha as provas do Enem, porém não era obrigatório e não era uma prova que definia, né, a questão das notas para você ingressar numa faculdade. Então, a redação, para mim, foi um processo mais direto, na realidade, né? Então, aonde eu prestei o vestibular, a redação, ela não tinha esse peso de um Enem que eu ia somar, né, com somar das notas além da redação, das outras matérias, para poder pleitear uma vaga, né? Então, a gente fazia a redação ali na hora mesmo, e era só aquela redação, se quisesse fazer outra prova, era mais outra redação, não tinha fator como usar as notas, né?
Eu lembro que nós estávamos trabalhando as redações sobre a Copa do Mundo, com você e com o Dr. Gênesis. Lembra disso? Faz tempo, né? Doutor Erics, estamos de volta, né, aqui no nosso programa Redação em Foco, e eu gostaria que você explicasse quais foram as dicas que te ajudaram no momento da redação, porque eu lembro muito bem que você dizia, professor, eu não consigo escrever 4 ou 5 linhas. Cada parágrafo, né? Que são 3 no desenvolvimento, verdade. Eu acho que o que ajudou muito foi essa parte, né? De coerência, coesão. Você ensinou muito bem saber amarrar vocês usar a língua, a aplicabilidade da língua portuguesa, né? Onde que a gente pode usar os adjetivos, pronomes, verbos, né? Então, assim, isso fez uma diferença muito grande. E também uma coisa que fez uma diferença muito grande é que você tem aí umas frases que elas se encaixam, né, em qualquer tipo de redação, vamos dizer assim, e isso ali era maravilhoso, né? Eu me lembro que no início, lá na introdução, a gente usava, se eu não me engano, faz muito tempo, né, mas se eu não me engano, a gente usava assim, que a mídia, tanto falada como escrita, né? E aí, papai, vai atualizando isso daí, né? Então, assim, são um início de algo que você depois começa a discorrer o assunto. Isso aí chama, nós temos as alusões históricas, né? Ou autoridade, quando você fala da mídia falada escrita, ou quando você cita alguma autoridade ali, você está reforçando a sua tese. Mas como você falou em coesão, e é muito bom lembrar disso, de como a coesão amarra os parágrafos, por quê? Porque ela é um mecanismo que ele é interligado na sua oração, fazendo essa ligação entre frases e orações. São conjunções, são conectivos, a concordância verbal, concordância nominal. Por quê? Porque o candidato ele tem que ter domínio da língua escrita. Então, ele tem que ser um bom leitor também. Verdade. E hoje, professor, eu vou dizer assim, os maiores desafios, né, assim, que a gente utiliza muito, eu me lembro que o professor meu, eu dizia ele assim, doutor, mas quando eu for encaminhar um paciente, o que eu escrevo, né? E ele me deu uma dica que se engloba tudo isso daí. Ele dizia assim, olha, imagina que você está escrevendo para um outro colega, porém que ele entenda o que você queira. Né? Então, a redação é a mesma coisa, né? Então, quando você está escrevendo ela, você tem que imaginar que a pessoa que vai ler, né, no caso o professor, a banca avaliadora ali, né, ele entenda o teu raciocínio, entenda aquilo que você quer transmitir de forma clara, né, objetiva, né? Então, assim, você vê a importância que isso eu utilizo até hoje, né? Então, quando eu vou encaminhar um paciente, né, quando eu vou fazer o histórico do paciente ali, eu conto toda uma história, né? É uma narrativa ali da situação, né? E coloco isso de forma mais objetiva e clara, né? E nada mais também do que a leitura, né? A leitura ela é fundamental porque ela vai te dar esse âmbito, né? De você aprender a desenvolver mais e saber articular, né? Saber usar as palavras, né? Com mais clareza. Então, eu acho que a redação ela é para a vida, né? Às vezes a gente não dá tanta essa importância. Eu lembro na época, terminando lá o 2º grau, a gente não dava tanta essa importância, achava que era só uma coisa assim, porque eu preciso passar na prova. E não, isso é algo que... Né, eu tenho 37 anos hoje, então a gente vê que isso realmente ele serve para a vida. Né? Então, é um ensinamento que eu acredito que as pessoas vão carregar para a vida. Né? Então, isso é muito importante. Exatamente. Bom, professor é professor, então, dando aqui um amarramento entre a coesão e a coerência. A coesão ela é responsável por ligar palavras, frases e até orações quando se trata de conjunção. E a coerência, ela liga as ideias de todo o texto.
quando ela faz a ligação da ideia, o examinador, o avaliador, ele entende que o seu texto, a sua redação, a sua tese tem sentido. E aí é que vale pontos, né? Mas, doutor Érix, eu gostaria que o senhor falasse aqui, muita gente está assistindo, né? Como que depois de formado médico, o senhor escolheu ser cirurgião? Ou o senhor fez outra pós antes dessa? Outra especialização? Vamos lá, né? Então, o curso de medicina, ele é um curso, vamos dizer, um pouco longo, né? São 6 anos a duração dele. E durante esse trajeto, a gente tem experiências e vivências, né, em diversas especialidades. Inicialmente, eu gostava muito da área de nefrologia, né? Olha, A Nina, aí, fiquei sabendo que está passando um tratamento, acompanhamento com nefrologista, né? E, modéstia à parte, eu entendia muito bem que é uma área um pouco difícil de raciocínio, vamos dizer assim. Você usa muito uma coisa chamada fisiologia, né, nessa especialidade, que você tem que entender a dinâmica, a função renal, tudo mais. E aí, durante esse trajeto, depois eu caí na área de psiquiatria. olha! Encantei bastante com psiquiatria, né? Porém, ali pelo meu quarto, quinto período de medicina, eu sempre acompanhava com os colegas médicos, e um deles que eu acompanhava era cirurgião. E aí, acho que ali começou o pezinho para me puxar, sabe? Então, todas as férias que eu ia para casa, eu acompanhava esse colega, inclusive um grande amigo hoje, o Luciano Mercedes, que teve uma influência muito grande, e comecei a gostar desse barulhinho do bloco cirúrgico, né? Ai, ai. Que é um Ai, outro ai. clima. Mas, na realidade, eu entendi que é algo assim que me atrai no seguinte sentido, que eu me sinto muito bem em realizar procedimentos, né? Não que a gente deseje que alguém tenha alguma coisa do tipo, mas durante essa área de emergência, né, eu trabalhei 2 anos pelo SAMU, então eu consigo ter um raciocínio muito bom durante aquelas situações, vamos dizer, agudas, de angústias, né? E eu sou uma pessoa muito ponderada, então a cirurgia caiu muito para mim nesse sentido. Eu fiz residência de cirurgia geral no Rio Grande do Sul, né, no ano de 2018. Antes da residência, eu trabalhei como clínico ainda, de 2013 até 2018, né? E aí, professor, utilizei a redação mais uma vez, porque eu fui aprovado em 2 concursos públicos, né? Então, Maravilha. redação, mais uma vez, né? Eu fui aprovado pelo concurso do Estado e outro pelo concurso do SAMU municipal. Então, durante esse trajeto, essas vivências aí, eu acabei gostando mais de cirurgia, né? Hoje eu sou cirurgião geral e também Parabéns. faço endoscopia, né? Ultrassonografia, faço cirurgias por vídeos, né? E a gente não parou ainda, né? O médico continua estudando o tempo inteiro, não para, né? Eu já me acho, vamos dizer assim, um pouquinho. Eu já tenho um filho de 18 anos, fui pai muito novo, que também faz medicina, né? Então, até gostaria de estar estudando mais, vamos dizer assim, de maneira integral, mas eu vou deixar isso para ele, sabe? Hoje eu vou ficar mais na parte de atualização daquilo que eu já aprendi. Muito bem, doutor Érix. Como é gratificante para o professor ter essa oportunidade de entrevistar um aluno que hoje é um grande cirurgião, que o tempo todo que eu te vejo nas fotos é no centro cirúrgico, né? Isso Verdade. é maravilhoso. Eu te chamo de doutor Érix, porque eu respeito a tua posição de Verdade. cirurgião, porque eu fui cirurgiada no peito e eu admiro muito o doutor Edgar Vidotti, que me operou com a equipe dele, e é muita responsabilidade operar um ser humano, né? A gente Eu aprende lembro de um... a gente aprende que, assim, a gente tem um ser humano diante de nós, né? Às vezes até por um procedimento simples, vamos colocar assim,
você tem que se preocupar muito, porque tem pessoas que amam aquele ser humano, tem pessoas que gostam, né? Então, a gente tem que ter maior respeito, dedicação e carinho naquilo que faz, porque se algo der errado, você não está fazendo, vamos dizer assim, não questão de fazer um mal, mas aquilo vai refletir em outras pessoas que vão sofrer, né? E um princípio que eu carrego comigo, médico, é: eu não tenho o direito de fazer mal ao meu paciente e nem aquele que circunda o meu paciente. Então, seus familiares, seus amigos, né? Então, a gente realmente tem que ter isso muito em mente e sempre tentar maior concentração e foco para conseguirmos realizar o benefício, né? Eu digo que médico não cura, médico alivia, né? Quem cura, na minha crença, é Deus, né? Mas eu acredito que médico, ele intervém em algumas situações que são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, isso aí é muito importante. Eu acredito que é um psiquiatra, e o nome agora me falhou mesmo, realmente. Ele diz assim: conheça todas as técnicas, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tratar de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, porque quem chega com quebradura no seu hospital não é o corpo, é a alma, né? Porque a dor da quebradura é uma, mas a dor que está infligindo dentro do paciente é outra. Então, você está tratando com alguém com fraturas ou com outro tipo que precisa de cirurgia, né? Seja qual for a cirurgia, já que você é cirurgião geral, você está lidando com outra alma humana e você tem que ser apenas uma alma humana lidando com outra alma humana. Mais uma vez, parabéns pela sua escolha, parabéns pelo Eriquinho para a gente, está fazendo medicina, você não tem noção do orgulho que nós temos de tudo isso, né? E deixa eu ver aqui o nome do moço. Carl Jung. Então, eu falei o Jung, Carl Jung, né? Psiquiatra. Bom, mas finalizando a nossa entrevista, espero que tenhamos outras oportunidades de você contribuir com os alunos que estão aqui no Redação em Foco, dando mais força, determinação e coragem a eles, porque você conseguiu, eles também podem conseguir. Você disse aí a tua redação, teu aprendizado serviu para concursos também, não só para aprovação no vestibular. A língua portuguesa não é importante apenas para aquele momento, tanto que alguns pedagogos, eles citam que eu não aprendo, eu apreendo no cérebro. Eu não aprendo é muito rápido. Agora, aprender é você construir dentro de você uma oportunidade para o saber chegar. Eu tenho uma fala minha que eu sempre digo: o saber não ocupa nem espaço e nem lugar. O saber está aí espalhado. Basta a gente construir dentro da gente uma oportunidade para o saber se apropriar da gente. Aí vão ter muitos cirurgiões, muitos mais advogados, juízes, autoridades em todos os sentidos, porque eles acreditaram que é possível, em apenas 30 dias, você conseguir a nota 1000. Você levou mais de 30 dias porque nós não tínhamos um método ainda, mas agora nós temos e virão outros, doutor Erics. É um Professor, grande prazer, doutor. Uns 40 dias, que a gente também não tinha tanto tempo assim, né? Não Já tá tivemos muito tempo também, não. Num cantinho da área, né? Num cantinho da área. na área da sua casa, muito bom. Você e o Gênesis, os Isso, dois. E muitos vieram, né? tênis Tanto hoje que eu é um tenho, doutor Erics, eu tenho hoje o major do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar de Rondônia, foi meu aluno também. Olha aí, que legal. Major Roberto Leal. E eu tenho Tiago Andrade, também aluno, que também foi na redação. A redação, ele conseguiu a nota máxima na redação e ele gabaritou língua portuguesa. Nós trabalhamos língua portuguesa também. Mas, olha, fechando a nossa redação em foco, o nosso momento de sucesso, porque é um momento gostoso, o aprendizado
ele é cheio de espinhos, de caminhos a ser percorrido, mas tem um momento lindo que é um momento como esse. O momento do eu consegui. E aí a partilha com as outras pessoas você também consegue. Tá bom? Suas considerações finais, doutor Érix? Bom, primeiramente agradecer a você, de coração mesmo. Acho que eu que agradeço. É sempre um prazer. E assim como você está vivenciando essa questão assim da gente ter conseguido atingir nossos objetivos, eu imagino que é como nós na medicina, que a gente intervém em certas situações e de repente a gente vê testemunhos maravilhosos, assim, que faz a gente entender que tem coisas muito maiores do que só uma questão de posição social, financeira, status, e sim a gente se remete a essa questão humana novamente, porque isso nos dá orgulho e motiva muito, né? Então, primeiramente, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão aí assistindo, estão acompanhando essa live conosco, e dizer o seguinte, né, até aqueles futuros colegas médicos aí que vão passar por esse processo, acreditem, né, às vezes a gente é uma fase muito jovem, a gente ainda tem muito medo, receio, muita aquela questão que eu não vou conseguir, isso é muito natural, né? Mas o importante é a persistência, né? Então, além de aprender, é persistir, né? Eu acho que são dois conceitos muito legais da gente manter para a nossa vida, né? Correto. E sim, dizer que realmente a redação, ela muda a nossa forma de interpretar as coisas, e a língua portuguesa muda, então ela é muito importante, né, professora? Eu sei que você não trabalha sua redação, você tem outras coisas maravilhosas que nós temos que aprender, e eu tenho que voltar a fazer esse curso novamente com você, até para aprimorar, né? Até tinha dito antes para você que, olha, eu vou fazer esse curso novamente, porque é importante, né? Cada vez mais a gente vê coisas que necessita, né? Hoje mesmo eu estava olhando os concursos públicos, eu lembrei de ti na hora, falei assim, olha só, a professora Nina mais uma vez aí, brilhando, né? Tá, então, muito obrigada mesmo de coração, e ao finalizar minhas palavras, eu vou deixar aqui as palavras da Clarice Lispector, uma menina russa de 11 anos que veio ao Brasil e aqui se naturalizou, tornou-se uma grande escritora, e ela definiu a língua portuguesa assim: fiz da língua portuguesa minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo, usei-a para palavras de amor. Até mais, beijão, tchau, tchau. Um abraço, um beijo.